E aí galera do canal, beleza? Nesse vídeo vamos continuar a nossa leitura do livro Tratado Geral de Xadrez, do Grau, o tomo 2, e estamos no capítulo 3, que trata dos ataques ao roque do adversário. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa porque o meu fone de ouvido ele estragou, daí agora eu estou usando o áudio do computador, que é bem ruinzinho, mas eu espero que dê pelo menos para entender o que está sendo dito. Então vamos lá. O Grau ele diz que para efetivar um ataque no lado em que o adversário está rocado, é fácil colocar alguns princípios estratégicos indispensáveis que eu vou falar daqui a pouco. Mas, para começar, os pontos atacáveis podem ser dois. Se o roque está debilitado, né, seja pelo avanço de um dos peões da área em que ele está, a maneira mais fácil de atacar esse roque é avançando os próprios peões. Se os peões do roque estão na casa inicial, não se mexeram, o meio mais fácil de torná-lo vulnerável é também o mais perigoso, né, para quem tenta, que é através do sacrifício de material. E é o tipo de ataque que nós vamos estudar agora. Então, o Grau ele diz que existem 10 princípios essenciais que a gente pode seguir caso a gente queira fazer um sacrifício de modo a enfraquecer o rock do adversário. O primeiro deles é que é essencial para quem quer atacar uma vantagem de espaço no centro do tabuleiro. O que equivale a dizer que a gente deve dominar o maior número de casas do que o adversário. Então, isso aqui é o centro do tabuleiro e aqui é um centro expandido, né? Então, essencial para quem quiser atacar, dominar o centro. A segunda regra do grau diz que é essencial colocar um peão em E5 contra um peão de E6. Por quê? Porque tu domina F6, impedindo o cavalo de defender o roque, especialmente a casa H7. Então, peão de E5, muito importante, e é uma das posições típicas do ataque ao roque ter o peão em E5. A terceira regra fala da importância desse peão aqui em eliminar o defensor, então isso aí já foi dito. A quarta regra fala sobre o domínio de alguma diagonal sobre o roque do adversário, né? É essencial dominar, por exemplo, a diagonal que ataca H7 com o bispo do rei, e essa já é a quinta regra, né? Porque esse bispo aqui, por ser o bispo mais agressivo, ele consegue atacar H7. Então, o ataque que tenha o bispo do rei, ele se torna mais efetivo. Além disso, é importante que o nosso cavalo, por exemplo, esteja em F3, porque é muito mais rápido para ele chegar ao roque do adversário, né? Com mais um salto, ele já está atacando, inclusive, o ponto de H7, que é o mais vulnerável. Essa regra do bispo aqui, ela não é sempre essencial, por quê? Porque ela pode ser substituída, por exemplo, com a posse de uma das colunas sobre o rock do adversário. Então, se tu tem acesso ao rock do adversário através de uma coluna aberta, tu consegue abdicar um pouco da importância desse bispo do rei. Então, para fim de exemplos, né, imaginem que esse peão aqui não está aqui e que a torre tem acesso direto ao peão de H7. Quando não é possível, né, que se ataque através de uma coluna aberta, a regra que o grau dá é a número 7, que diz colocar uma das torres na terceira linha. Então, se a torre está aqui, é muito mais fácil ela conseguir o ataque ao roque do adversário. A oitava regra do grau diz que o domínio das casas F6, G6 e H6 assegura o êxito de qualquer ataque. É uma regra um tanto assertiva, né? Mas é o que está escrito. Dominando essas três casas, o ataque
está garantido. A nona regra fala que o domínio da quinta horizontal, essas casas que estão em verde aqui, especialmente com a colocação de um cavalo em, por exemplo, F5 ou ainda G5, G5, F5 ou também H5, se tu colocar um cavalo numa dessas casas, também o ataque está com muitas probabilidades de dar certo. Então, ele coloca até uma ordem, né, de, de importância. Primeiro em F5, depois em G5 e depois em H5. Então, o lugar mais importante para o cavalo estar é em F5. Por fim, o grau diz que é essencial uma vantagem de material móvel na zona onde o ataque vai se desenrolar. Então, nossas peças têm que possuir mobilidade nesta ala, já que é a ala que eu usei para exemplificar. Para exemplificar, o grau vai colocar uma partida entre o grande mestre alemão Mieses, aqui de brancas, contra um jogador desconhecido de pretas. Então vamos lá. Então vamos lá. E4 de brancas, pretas jogam E5, cavalo C3, cavalo F6, bispo C4 e cavalo toma E4. Essa aqui ele chama de antiga variante das negras contra a abertura vienense, que tem o defeito de sacar o cavalo do seu ponto natural, que é F6. Esse ainda é um detalhe sutil, né? Mas o grau vai dizer que a gente vai ver que esse pequeno detalhe vai ser o primeiro que fará com que as brancas vençam a partida. Agora o lance das brancas vai ser dama em H5, que é o lance mais agressivo, por exemplo, do que cavalo toma cavalo em E4. Porque depois disso, deixa eu voltar aqui, nós teríamos o típico D5. E fazendo, né, com que o cavalo e o bispo fiquem perdidos. Então, muito melhor aqui jogar dama em H5. Então agora nós temos a seguinte situação: dama e bispo atacando F7 e o cavalo fora de F6. Então, agora as pretas vão jogar cavalo em D6, o que ataca o bispo e ao mesmo tempo defende F7, mas já gerando um grande defeito, né? Que é tirar o cavalo de F6, enfraquecendo o roque. Agora, se as pretas rocarem, não vai ter mais o cavalo aqui para defender. As brancas, então, retiram seu bispo para B3, desenvolvem o seu em E7 para preparar o roque, D3, liberando o caminho para o bispo, e roque. Então agora o destino das pretas está traçado. E essa jogada aqui, roque, né, das pretas, equivale a um desafio. É um roque que viola princípios que o Grau acabou de comentar no capítulo e que eu passei para vocês, que eram aqueles 10, né? Então, as pretas não possuem um cavalo em F6. E o seu roque, por isso, ele está vulnerável. Estão pior desenvolvidas também do que as brancas e estão com dificuldades, né, para colocar suas peças para a ala do rei, para defender, né, o roque. Então, por exemplo, esse cavalo aqui, né, está obstruindo o peão, que não pode permitir, por exemplo, o bispo vir jogar nessa ala. Então agora, cavalo F3, cavalo C6 e agora cavalo G5. Lembra do que ele falou de que é importante dominar
essa horizontal e em relação ao cavalo, uma dessas três casas. Então, ó, por enquanto tudo de acordo com as regras que ele havia colocado, né? Então agora as brancas elas se ajustam ao procedimento clássico de ataque, né? Agora, colocando aquele princípio que a gente comentou anteriormente, né? De domínio da quinta horizontal, começa o ataque. E vamos lá. Agora H6, tentando afastar o cavalo. E aqui as brancas vão jogar H4. Olhem só, H4, que é um outro método, né? Típico. Então, agora nós vamos sacrificar um peão, né? Para tomar o lugar do cavalo na quinta horizontal. Só que isso vai abrir espaço, né? Para a torre entrar no jogo, dominando a coluna de H. Então, é um sacrifício que busca manter o domínio da horizontal e trazer uma peça nova e forte para o jogo. Agora, as pretas vão jogar cavalo em E8, tentando trazer o cavalo para F6. Agora as pretas estão tentando então reparar as falhas estratégicas, né? E ao mesmo tempo dando espaço para o pro peão da dama liberar, permitindo que o bispo entre na partida. Agora as brancas vão jogar cavalo em. Peraí. Sim, cavalo D5. Cavalo D5 foi o lance jogado. Eu fiquei um pouco confuso porque o Grau ele comenta aqui que tem uma outra jogada aqui que seria devastadora para as pretas, que seria cavalo toma F7, mas ele não desenvolve aqui a sequência, né? De qualquer forma, né, esse lance aqui, né, ganhando a dama. Mas vou voltar. O que foi jogado foi cavalo em D5. As pretas finalmente conseguem trazer o seu cavalo para F6, mas daí já é muito tarde, porque o cavalo chegou, sim, chegou em F6. Só que agora as brancas têm um recurso clássico nesse tipo de posição que reside no princípio oitavo, que eu comentei para vocês, que é o domínio das casas F6, G6 e H6, né? Então, com base nesse princípio, as brancas vão entregar a dama aqui em G6 para abrir a diagonal desse bispo aqui e preparar o mate. Então, agora simplesmente dama G6. Quem é que conseguiria ver esse lance aqui, né? Um lance muito bonito e muito difícil de encontrar. Então agora a superioridade de espaço na disposição das peças do ataque faz possível com que essa jogada pareça surpreendente, mas não para quem, agora para nós, né, que conhecemos esses princípios. Então nós vamos ver como isso se seguiu. As pretas jogam F toma dama e agora cavalo cavalo toma em E7, cavalo toma em E7 com cheque, rei H8 e cavalo toma G6, checkmate, porque estão todas as casas dominadas. Então, um belo checkmate aqui das brancas, se aproveitando da falta de peças defensoras na ala do rei. Vou voltar um pouquinho aqui, porque só para mostrar por que essa sequência, né, aconteceu.
aconteceu aqui, vamos ver. Após o lance, cavalo toma E7 com cheque, não, acho que é aqui. Se aqui as pretas tomam, por exemplo, o peão de H toma cavalo, então agora nós temos aqui a torre, que vai entrar perigosamente na coluna aqui, né? E substituir daí a força do cavalo. E para terminar o vídeo, o Grau ele dá um exemplo de uma partida entre o Frank Marshall e o Levitsky, que tem um dos lances mais bonitos da história do xadrez, para o Garry Kasparov, de acordo com um amigo meu. E essa partida aqui tem uma posição parecida com essa que a gente acabou de ver. E daí, também nessa partida que eu vou mostrar agora, as brancas também sacrificam a dama em G6 para terminar a partida. Então, vamos lá. Vou botar a posição para vocês. Então, aqui está a posição. E, bom, as pretas estão com cavalo, dama e torre contra o roque adversário. E mais uma torre aqui. Então, o que vai acontecer agora é uma série de sacrifícios. O primeiro deles é o lance dama G3. Um lance que é bastante inesperado, né, nessa posição. Esse aqui seria o lance, tal lance lindo, maravilhoso, da posição dos lances mais lindos do xadrez. Então, dama G3. Aqui, se H toma dama, então cavalo em E2, checkmate. E se F toma dama aqui, nessa posição, então nós temos cavalo E2 dando cheque, né? Com mate na seguinte. E finalmente aqui, se nós jogarmos... bom, só para mostrar aqui, né? Onde é que está o mate. Se nós, se nós jogarmos aqui... Deixa eu só voltar. Tá. Aqui nós temos dama, dama em G3. E se nós jogarmos dama, dama toma dama. Então, aí nós temos cavalo dando cheque. Daí rei só tem um lance, né? H1. Daí cavalo toma dama com cheque. Rei G1. E agora cavalo E7 cheque. E aqui as pretas têm uma peça de vantagem, né? E a partida está ganha. Então, como a gente viu, a ideia central das duas combinações, né, é a mesma, só que levada a cabo por diferentes vias táticas. É isso que diz o Grau, e eu gostaria, então, de terminar o vídeo com esta belíssima posição aqui, para que vocês conheçam, né? Muitos conhecem essa posição aqui e consideram ela exemplar, assim, nunca vista, uma das mais bonitas, então fica aí para vocês o conhecimento. Vamos continuar a cobrir o livro nos próximos vídeos. Deixem uma curtida aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.